Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de março. 28 de março de 2019. Vamos dar início à nossa 15ª aula de discursiva, né? Hoje nós vamos terminar o títulos de crédito empresarial e vamos provavelmente vamos começar aí os direitos reais. A introdução somente. Eu queria muito que essa aula o pessoal tivesse presente, porque ela é importante, a parte dos direitos reais. Então, ontem nós estávamos a tratar da duplicata. E eu vou falar sobre a duplicata hoje, continuar falando sobre a duplicata. A duplicata, os senhores sabem, é um título causal. E ele tem uma lei específica, portanto, ele é nominado. O que significa dizer que o título de crédito é nominado? Significa dizer que ele tem uma lei específica. A lei da duplicata, se não me falha a memória, é a 575, já vou aqui na duplicata. 5474, 5474, exato, 5474, enquanto a do cheque é a 7357. 5474. A lei da duplicata de 1968. A duplicata, então, ele é um título de crédito. Nós temos que ter em mente aquela estrutura. Desculpe o atraso. É que o único que precisa de renda mínima é o RCPN, Mário. Outros ganham bem. Depois a gente conversa sobre isso, Érica. Nós temos, de um lado, o credor na duplicata, né? Quem é o credor? É o emitente da duplicata. Ele vai emitir a duplicata. Ele é, na verdade, quem? Ele é o vendedor. E quando eu falo que a duplicata ela é causal, eu estou dizendo que ela só pode ser emitida em duas situações, na hipótese de uma compra e venda e na hipótese de uma venda de serviço. Nós vimos que há uma decisão do STJ que diz que o leasing não autoriza a emissão da duplicata. A duplicata é um título de crédito brasileiro. O credor vai emitir a fatura, vai enviar a mercadoria juntamente com a duplicata. Duplicata. Para quem? Para o devedor, que deverá apor o seu aceite para participar da relação cambial, para que ele se inclua na relação jurídica cambial, é indispensável ele apor o aceite, dizendo que ele concorda. Mas esse aceite é obrigatório. É obrigatório. Então, nós temos aqui a figura do aceite obrigatório. Nós temos a figura do aceite. Nós temos também a figura da devolução. Então, ele deve aceitar, ele deve devolver, correto?
Classificações. Causal. Essa estrutura credor-devedor, ela identifica não uma promessa de pagamento, correto? Mas uma ordem de pagamento. Então, a duplicata é uma ordem de pagamento. Ela não é uma promessa de pagamento. Não é a promessa de pagamento. Se ele tem a Lei 5474 regulando o título de crédito, Lei 5474, eu digo então que a duplicata é um título de crédito nominado. Título de crédito nominado, para distinguir daqueles títulos de crédito previstos no Código Civil, na parte final do direito das obrigações, porque aqueles são os títulos de crédito inominados. A duplicata é uma cártula, é um documento, portanto, cartularidade. Nele consta expresso um direito do credor receber uma determinada quantia do devedor. Portanto, aquele direito ele tem que vir expresso, literalidade. Eu, credor, com aquela minha cártula em mãos, representa o meu direito de receber o dinheiro do devedor. Eu posso transmitir esse título de crédito para outra pessoa. Quando eu transmito para outra pessoa, nós vamos ter caracterizado aquela figura da autonomia, correto? A autonomia. Eu tenho um direito a receber. O devedor, ele pode dizer que a mercadoria não foi entregue, ou a mercadoria foi entregue a menor, ou a mercadoria foi entregue a destempo para o credor, mas ele não pode dizer isso, por exemplo, o endossatário, a ele não pode ser oposta às exceções pessoais que só podem ser opostas pelo devedor, porque a partir do momento que esse título é transmitido, temos a figura da autonomia. A outra relação é diferente e essa relação original é irrelevante para fins de exigência do título de crédito. Nós temos na duplicata, nós vimos isso, que ela também é um título à ordem. E aí, se ela é um título à ordem, ela pode ser transmitido pelo endosso, cláusula à ordem. Agora vamos lá. Vamos seguindo aí as nossas considerações. A duplicata é regulada pela Lei 5474, isso faz com que ela seja um título de crédito nominado. Ele é um título causal, uma vez que, nos termos do artigo... Vamos abrir a Lei 5474? Deixa eu abrir a minha Lei aqui, 5474.
Vamos lá. Lei 5474, 1285. Todo mundo aí, por gentileza. Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 dias, ou melhor dizendo, com prazo superior ou igual a 30 dias, com prazo maior ou igual a 30 dias. Quando eu estou dizendo que o prazo ele é não inferior a 30 dias, eu não estou falando que ele é superior a 30 dias, não. Apenas. Eu estou falando que é o prazo de 30 dias e o prazo maior que 30 dias. Em um contrato de compra e venda, as partes, o prazo superior ou igual a 30 dias da data do despacho das mercadorias, o vendedor extrai a respectiva fatura. A fatura discrimina a mercadoria vendida, indicará os números e valores das notas faturadas expedidas por ocasião das vendas. Pode ser extraída nesse ato, todo mundo seguindo aí, uma duplicata. Essa duplicata não é admitida para circulação do crédito, circulação do crédito. Não é admitida qualquer outra espécie de título para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. O que o credor faz? O credor saca. Então, ele é o sacador, porque ele emite. Quem faz o saque é quem emite saque. Quem emite. Na verdade, sacador é quem emite. O saque é a emissão. Sacador. Quem emite. Se o nome é sacador, é porque ele realiza um ato. Qual é o ato? O saque. Então, portanto, o sacador é quem saca. E o saque, portanto, é a emissão. Agora já ficou muito mais fácil, né? Nós temos a duplicata, ela tem uma série de requisitos. Quais são os requisitos da duplicata? Os requisitos da duplicata, eles estão expressos no parágrafo 1º do artigo 2º. Artigo 2º no parágrafo 1º. Eu posso emitir uma nota promissória? Eu posso emitir um cheque? Eu posso emitir uma letra de câmbio? Nessa situação que eu estou estabelecendo para os senhores? Não. Por quê? Porque a lei fala que para as importâncias faturadas a título de compra e venda do credor ao devedor, você só pode, como credor, emitir um título de crédito específico, que é a duplicata. Esse único título de crédito. Esse título de crédito, ele é para fins de circulação do crédito. O direito de receber do devedor, eu vou poder, mediante um ato formal e específico, aqui é atribuído o nome de endosso, transmitir o direito com a tradução do título para uma outra pessoa que se qualifica como tal, como endossatário. Requisitos. Quando eu tenho a palavra cheque, quando eu tenho a palavra nota promissória, quando eu tenho a palavra duplicata no título, quando eu tenho essa expressão, qual é o nome dessa cláusula? Nós já sabemos. Essa cláusula se chama cláusula cambiária. E todas essas regras jurídicas que estamos a tratar, elas compõem uma gama um complexo de normas jurídicas. Aqui se atribui o nome de regime jurídico cambial. Regime jurídico cambial. Quais seriam os requisitos da duplicata? O nome, a palavra duplicata, a data de emissão e o número de ordem. Número da fatura, o número da fatura e a duplicata. A fatura demonstra qual foi a mercadoria enviada, quais são os valores envolvidos,
a data do envio da mercadoria, os tributos e incidentes sobre a compra e venda. E essa fatura autoriza uma segunda via, o nome dessa segunda via, duplicata. E a duplicata vai ter, portanto, o número da fatura, a data certa do vencimento ou de ser a duplicata à vista. Data certa do vencimento. Se ela é à vista, é do momento que o devedor recebe a mercadoria e aceita obrigatoriamente. O fato de ser obrigatório, eu não quero dizer que que ele não possa recusar. Ele pode, se em algumas circunstâncias, recusar. Então, obrigatório não quer dizer que ele não pode recusar. Eu vou colocar então aqui o obrigatório, que é diferente de dizer que não pode recusar. Tem algumas situações que nós vamos ver que ele sim poderá recusar. Nome do vendedor, do comprador, nome e domicílio, todos juntos. Importância a pagar, praça do pagamento, cláusula ordem. Afinal de contas, a cláusula ordem é uma cláusula que autoriza o título de crédito a ser transmitido mediante o endosso. Declaração do reconhecimento de sua exatidão e obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador como aceite. Aceite obrigatório. Aceite. Para que o comprador ele participe da relação jurídica cambial, é indispensável que ele aponha, assine. Assinatura do emitente. Quem é o emitente? É o sacador, é o que emite, é o vendedor, que promove um ato, o saque, a emissão da duplicata. Quando? Quando ele faz uma compra e venda. Com prazo igual a 30 dias ou maior a 30 dias, partes residentes e domiciliadas no território brasileiro. Vai ter emitido uma fatura, vai ser enviada a mercadoria e a fatura, com a fatura pode ser extraída uma duplicata. O devedor deverá aceitar, apor o aceite obrigatoriamente e devolvê-la ao credor. Como tem a cláusula ordem, o credor pode transmitir essa duplicata para outras pessoas, para os endossatários. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura, ok? A duplicata indicará sempre o valor total da fatura, ainda que o comprador tenha direito a qualquer diferença, rebate, que ele fala, né? Etc. Remessa e devolução da duplicata. Qual hipótese aquele devedor ele pode não colocar o aceite? Ele pode não aceitar. O artigo 8 fala sobre isso. O comprador, e é taxativo essas situações, ele só pode deixar de aceitar a duplicata em razão de avaria ou não recebimento da mercadoria, por óbvio, né? Quando não expedida ou não entregue por sua conta e risco. Claro, porque ele não pode ser responsável pelo transporte e por algum erro, um contrato dele com o transportador, ele assumiu o risco de fazer aquele transporte, a mercadoria não chegou, mas ele que era o responsável pelo transporte. Eu não posso deixar de assinar a duplicata, correto? Afinal de contas, só quando o credor, o vendedor e o emitente faça o transporte por sua conta e risco. Quando não expedida ou não entregue por sua conta e risco, claro. Vamos imaginar que eu tenha comprado um móvel e eu contratei aí um caminhão que é inexperiente. Mandei o caminhão buscar do meu credor, do meu vendedor. Não é por minha conta e risco? Se por acaso esse móvel se perdeu aí porque o caminhão abriu a porta e ele ficou na rodovia,
em alguma curva da rodovia, eu não posso falar que eu não vou assinar a nota aplicada, porque afinal de contas a mercadoria não chegou. Concordam? Vícios, defeitos e diferenças na qualidade e quantidade das mercadorias devidamente comprovados, divergência nos prazos ou nos preços ajustados. É lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la ou antes da data do vencimento. O fato de haver um aceite não quer dizer que eu tenho que pagar obrigatoriamente agora a duplicata. Eu simplesmente estou a dizer que você reconhece, você participa, você está inserido na relação jurídica e cambial. O aceite não tem relação com o vencimento. Eu posso ter um aceite e o pagamento ser à vista. O pagamento será à vista. A data certa do vencimento. A data certa do vencimento. A data certa. Na data do aceite, é a data certa do vencimento. Ou no dia 20 de abril. Data certa. O aceite vai ser anterior. Ou então, ela é à vista. Ela é à vista. Data certa do vencimento. Correto? Vamos seguir aqui no nosso estudo de dirigido. O que ela... Em quais situações a duplicata pode ser emitida? Compra e venda mercantil, contrato de prestação de serviços. Já falamos sobre isso. Ela é causal, mais uma informação. Além dela ser causal, ela é um título vinculado. O que quer dizer título vinculado? Título vinculado é aquele título em que todos os requisitos, toda a forma desse título, todos os elementos desse título, eles estão expressos e definidos em lei. Ele é obediente, ele obedece rigorosamente a padrões de emissão que são fixados pelo Conselho Monetário Nacional. E aí nós temos todos esses requisitos do artigo 2º, parágrafo 1º. A duplicata, então, só pode ser emitida com o dia certo ou à vista. Eu posso emitir uma duplicata com vencimento dizendo 2 meses após o aceite? Não. 2 meses após o aceite, o nome disso é certo termo da vista. Não posso dizer isso na minha duplicata. É vedado. É dia certo ou à vista. A lei é clara. Eu posso dizer na minha duplicata, a duplicata vencerá 2 meses. O nome disso é vencimento a certo termo da vista. Não posso. Eu posso dizer que a duplicata ela vence 2 meses depois do saque? Não posso. Qual que é o nome desse tipo de vencimento? Acerto o termo da data. Acerto o termo da data. Não posso acertar o termo da data. Eu só posso, com o dia certo, no dia 20 de abril, vence a duplicata. Ou então, ela vence à vista. Ele vai pagar a duplicata se ela for à vista. E ele vai devolver a duplicata se ela for uma duplicata a prazo, né? Ordem de pagamento, o aceite é obrigatório, mas não é irrecusável. Estou falando que ele é obrigatório, mas ele não é irrecusável. Ele é obrigatório, mas ele não é irrecusável. Quais situações? Artigo 8º, já falamos. Foi emitida a duplicata, ela deve ser enviada imediatamente ao devedor para que ele aceite e a devolva, ou então a pague ou a devolva. E se ele não aceitar a duplicata, o que pode ser feito em relação a essa falta de aceite? O nome disso é protesto por falta de aceite, nos termos da Lei 9.492. O artigo 6º, por sua vez, diz expressamente que a remessa poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou representante, por intermédio de instituições financeiras, procuradores que se incumbam de apresentar ao comprador na praça ou no lugar de estabelecimento do comprador.
podendo os intermediários devolvê-la depois de assinada ou conservá-la em seu poder até o momento do resgate. Resgate é o pagamento da duplicata por quem? Pelo devedor, segundo as instruções de quem lhes cometeu o encargo. Quem lhes cometeu o encargo? O credor, o emitente, o sacador, o vendedor. O prazo para a remessa da duplicata será de 30 dias da data de sua emissão. Eu não preciso emitir a duplicata junto com a mercadoria. Eu posso emitir a duplicata, eu tenho que extrair a duplicata. Eu vou extrair a duplicata, a fatura, vou expedir a mercadoria. Mas o prazo para remessa da duplicata do credor para o devedor é de 30 dias da emissão, de 30 dias do saque. Se a remessa for feita por intermédio de representantes, instituições financeiras, o que pode ser feito também, eles deverão apresentar o título ao comprador, ao devedor, em qual prazo? Dentro de 10 dias da data em que eles tiverem recebido a duplicata. Ok? Então, artigo 6º, artigo 7º, já vimos, ele é obrigado a não for à vista, ela não for à vista, ela deve ser devolvida pelo comprador ao apresentante também dentro de um prazo. E qual prazo? Dentro de 10 dias da data da sua apresentação, ou seja, da data em que ela é recebida. Devidamente assinado ou acompanhado de declaração por escrito contendo as razões da falta do aceite. A comunicação de que trata o parágrafo anterior substituirá, quando necessário, no ato do protesto na execução, a duplicata a que se refere. Ou seja, se ela não foi devolvida, você pode promover uma outra forma de protesto, não devolução. Então, eu tenho 3 hipóteses de protesto. Vocês senhores compreenderam agora? Eu tenho um protesto por falta de aceite, eu tenho um protesto por falta de devolução, eu tenho um protesto por não pagamento. O sacado. Quem é o sacado? É o devedor. É aquela pessoa que deve pagar a duplicata. Ele pode reter a duplicata em seu poder a data do vencimento, desde que comunique por escrito ao apresentante o aceite e a retenção. Ele não precisa devolver a duplicata. Ele pode ficar com a duplicata. Mas essa comunicação de que ele está com a duplicata até o seu vencimento, essa comunicação por escrito, ela vai substituir no ato do protesto ou na execução judicial aquela duplicata. Mas precisa de haver expressa concordância da instituição financeira cobradora. Ok. Então, nós vamos ter 2 tipos de aceite. O aceite expresso, quando a pessoa coloca o nome no local, no título, dizendo que aceita aquela duplicata, e o aceite presumido, né? Que ele recebe sem reclamação as mercadorias, né? Ainda que a duplicata, nessa hipótese, ela não tenha sido aceita expressamente, o fato de ter recebido as mercadorias sem uma recusa formal implica que ele tenha aceitado presumidamente. Isso tem efeito para fins de execução da duplicata, né? Se ela foi aceita expressamente, portanto, ela consta, então ela já é um título perfeito, acabado, para eu promover uma execução. Eu vou executar a duplicata, afinal de contas, é um título de crédito, e é um título extrajudicial, né? Um título extrajudicial para que eu promova uma execução. Basta eu ter a assinatura do aceite, correto? Basta eu apresentar o título para promover a execução. Se a execução da duplicata sem aquele aceite, o que eu tenho que promover antes? Eu tenho que promover o protesto por falta de aceite. E ainda assim, além de eu ter o protesto, eu tenho que ter o comprovante de entrega da mercadoria. Eu vou tirar uma foto aqui e continuamos agora tratando dos nossos pontos da duplicata.
O aceite expresso autoriza a execução da duplicata. O aceite presumido, para ser executada a duplicata, eu preciso promover o protesto e eu preciso apresentar o comprovante da entrega da mercadoria. O STJ é bastante rigoroso na análise da possibilidade de execução da duplicata sem aceite expresso com aceite presumido sem aceite. Prova inequívoca do recebimento de mercadorias e do protesto. O STJ quer duplicata sem aceite, caso não se consiga demonstrar a entrega da mercadoria, ele pode embasar, por sua vez, uma ação monitória. Entende o STJ que a duplicata sem aceite, caso não se consiga demonstrar inequivocamente a entrega das mercadorias, ajuizamento de ação monitória. Não consigo demonstrar a entrega mercadoria, cabe uma monitória. Ok, segundo o STJ. Então, o protesto da duplicata, em quais situações? Nós sabemos que é por falta de aceite, por falta de devolução e por falta de pagamento. Eu vou colocar esse quadro aqui também. Receberam, né? O protesto da duplicata nós já vimos isso. Ele será por falta de aceite, falta de devolução e falta de pagamento. Se for à vista, deve haver o pagamento. E óbvio que não deve haver a devolução, né? Não deve haver devolução. Vocês concordam comigo? Se ela tem o vencimento à vista, e qual a outra expressão? Dia certo. Ele usa a expressão dia certo. Dia certo. Isso aqui é importante para depois a gente entender alguns artigos da 9492. E o vencimento dia
Vamos colocar aqui, vencimento. Esse aqui está melhor. Um pouco melhor. O vencimento. O vencimento à vista deve haver pagamento, não deve haver devolução. Vou colocar o seguinte: para que eu vou devolver a duplicata? E se o vencimento for com dia certo? Deve haver a devolução. Não devolveu. Como se dá o protesto por não ter sido devolvido? Por indicação. Protesto por indicação. O protesto por indicação. Protesto por indicação. E quem está falando isso? A própria lei, no artigo 3º. Vamos lá? Pessoal, o que eu gostaria muito que vocês tivessem sempre em mente é o seguinte: tudo isso que a gente fala aqui é a letra da lei. Aqui não tem uma análise subjetiva. Eu sou muito cauteloso, não acrescento teoria, nada. Só quando imprescindível mesmo. Mas assim, é letra da lei. É organizando o estudo. A duplicata é protestado por quais situações? Falta de aceite, falta de devolução e falta de pagamento. Artigo 3º. Artigo 13. Por falta de aceite, por falta de devolução ou falta de pagamento, o protesto será tirado mediante a apresentação da duplicata. Por falta de aceite, por falta de devolução e por falta de pagamento, o protesto será tirado. O protesto será, essa palavra tirado, no contexto de protesto, vocês vão entender como feito, realizado. Não é sustação de protesto, não é cancelamento de protesto. Essa palavra tirado é feito protesto. Feito protesto. Paradoxal isso aqui, não? Porque se foi falta de devolução, aqui não. Ele resolve como? Mediante a apresentação da duplicata, não é possível, porque ela não foi devolvida. Aí você tem uma outra possibilidade, que é a triplicata. Triplicata. Ou ainda, se ela não tivesse devolvida, mesmo, protesto por indicação. Por falta de aceite e devolução de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, a apresentação da duplicata e da triplicata. Por falta de aceite, por falta de pagamento. Correto? E por falta de devolução, simples indicação. O fato de não ter sido exercida a faculdade de protesto por falta de aceite ou de devolução não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Correto?
o protesto será tirado na praça de pagamento constante no título e o portador que não tirar o protesto em 30 dias, de forma regular, em 30 dias do vencimento, o que acontece? Aí tem uma sanção grave. O que ocorre é, perde o direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Então, o protesto, ele obrigatoriamente tem que ser tirado em 30 dias, sob pena protesto tirado em 30 dias do vencimento. Sob pena de perder o direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Aqui depois temos o processo da cobrança da duplicata, mas isso aqui é o mais importante. Eu vou tirar uma foto para vocês e agora vamos falar algumas questões a respeito do vencimento da duplicata. Vou tirar uma foto. Quando há retenção da duplicata, o que ocorre é que o credor vai emitir uma triplicata e vai enviar essa triplicata para o protesto para promover a execução posteriormente. Mas isso não é isso é o que se faz, mas isso não é o correto a se fazer. Por quê? Porque a triplicata ela só pode ser emitida nas hipóteses expressas e categóricas do artigo 29, artigo 23 da lei. Perda ou extravio autoriza o vendedor a extrair da triplicata que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades. Então, triplicata é para perda e para extravio, não é para hipótese de não devolução. A não devolução implica em se promover o protesto por indicação, correto? O protesto por falta de devolução. Agora, vamos falar sobre a execução da duplicata. Então, qual que deve ser o prazo para ser tirado o protesto? 30 dias do vencimento da duplicata. A duplicata venceu 30 dias, eu tenho que promover esse protesto. Vamos lá, mandei isso aqui para vocês. Vamos lá. Execução de duplicata. Aí eu vou pedir para vocês abrirem ali aquela regra de ontem que nós vimos. Da nota promissória. E vamos fazer um quadro comparativo. Execução da duplicata. Prescrição. Prescreve 3 anos contra quem a pretensão. Qual artigo, professor, esse da execução?
esse da execução da duplicata, na verdade, artigo 18. Artigo 18. Tá, obrigada. Artigo 18. Prescreve 3 anos contra o devedor principal e seus avalistas. Prescreve 3 anos contra o devedor principal e seus avalistas. Em 1 ano, contra co-devedores em 1 ano contra co-devedores e avalistas. A lei chama esse devedor principal aqui sacado. Co-devedores e avalistas. Em 3 anos contra o devedor principal e seus avalistas, 1 ano contra o co-devedor e os seus avalistas, e 1 ano contra co-devedores. Agora, qual o termo a co? Bem, vamos lá. Artigo 18, já vimos. A pretensão de execução duplicata prescreve contra os sacados respectivos avalistas, contra o devedor principal e avalistas, contra o devedor principal e seus avalistas, o que diz o artigo inciso 1? Do vencimento do título. Do vencimento, basta isso. E o inciso 2, contra endossantes e seus avalistas. Quem que é os seus endossantes e avalistas? São os co-devedores. Co-devedores. Quais são os co-devedores? Do protesto. Você tem vencimento, você tem 30 dias para você fazer valer os seus direitos contra os co-devedores e os avalistas. Se você não faz o protesto em 30 dias, já era. Então, você não tem como mais executar contra os co-devedores e os avalistas. Protesto. E, por fim, 1 ano contra co-devedores. A lei fala co-obrigados, qualquer co-obrigados, da data em que haja sido efetuado o pagamento do título. Da data em que haja sido efetuado o pagamento. Então, agora, vou tirar uma foto. Esse quadro com aquele outro, eu vou pedir para vocês fazerem aí na folha 4 e colocar, pregar na parede. Vocês vão pregar na parede e a gente vai fazer alguns exercícios à noite com essas regras. Essas regras, elas são boas aí para cair na prova. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou apagar o quadro. Eu mandei a foto aí para vocês. Vamos fazer o nosso intervalo.
E voltamos aqui 10 minutos, tá bom? Olá, voltamos com a nossa aula. Agora, pois não, Mário? Desculpa, só para fazer uma correçãozinha naquele quadro que você encaminhou para a gente, o último, que ficou assim, 3 anos, a prescrição, 3 anos contra o devedor principal, não é isso? E avalista, sim, 18, inciso 1. Isso. O devedor principal é o sacado. Não, mas não, eu estou dizendo o seguinte, lá no final, aí vem 1 ano contra codevedores e 1 ano, aí você repetiu contra codevedores. Não é entre codevedores. Ah, sim, claro, é verdade. Exatamente. Não é contra, não é entre. Exato. Tá? Obrigado, Mário. Então tá. Então fica registrado aí a nossa correção do quadro. Tá bom? Então aí fica registrado. Obrigado, Mário. De qualquer dos coobrigados contra os demais entre co-devedores. Perfeito, é isso mesmo. Se os senhores observarem, nós já vimos essa lei toda, 5474. Títulos de crédito é um ponto da prova oral. Eu queria tanto ter acesso aqui fácil aos pontos da prova oral. Mas não tem problema. Depois eu vou pegar o edital da prova oral. Se os senhores observarem, um dos pontos, né, que temos lá na prova oral é justamente isso. Fala sobre duplicata, cheque, letra de câmbio, nota promissória, títulos de crédito e nominados tratados ali no Código Civil. É um tema muito fácil. Essa aula, depois que vocês assistirem Velocidade 2, vocês já venceram aí o ponto da prova oral. É o seguinte, eu vou pedir aos senhores a licença para nós terminarmos a legislação do cheque hoje. Eu não vou iniciar a aula que eu havia preparado, que é a parte introdutória dos direitos reais. Por quê? Porque direitos reais é uma das partes, se não for a mais complexa do direito civil. E essa introdução, modéstia à parte que eu faço, modéstia à parte mesmo, é uma introdução muito bacana, correto? Eu não queria continuar tratando de direitos reais sem que a Elisa, o Celso, a Lorena, o Robson, eles vissem essa parte, correto? Porque essa parte é imprescindível para para a compreensão de todo um livro que é um livro complexo, que é o livro do direito das coisas. Então eu vou pedir licença para os senhores para nós alterarmos a nossa programação hoje, mas ninguém vai ser prejudicado, correto? Questão de horário, questão de conteúdo também. Eu estou bem atento a isso. Inclusive, eu quero ministrar mais do que eu já havia combinado com os senhores. Então, por favor, não se preocupem e vamos terminar o cheque hoje. Fernanda, se você puder, por favor, aí, já enquanto eu estou buscando a legislação do cheque, você buscar ali no Amazonas. Deixa eu fazer isso aqui agora de uma vez. O que você quer do Amazonas? Não, eu vou entrar aqui no site da IES, porque eu quero pegar, imprimir, deixar aqui do meu lado os pontos da prova oral. Rapidinho, pessoal. Deixa eu fazer isso aqui. Documentos. Só vou localizar aqui. Oral sistemática, pontos. Já achei. Vou imprimir aqui agora. Eu vou mandar para vocês aqui, que vocês deveriam também imprimi-lo. Deixa eu mandar aqui para vocês, porque isso aqui vai ser um passo a passo. Já mandei. Eu vi aqui. Para vocês têm que imprimir isso e deixar aí na parede, porque vocês têm que já pensar na prova. Essa prova de cartório é assim, você já vai começar estudando a prova de cartório
acho que eu não tomei Porém, alguma o Paraná tem tudo, né, na oral, né? Vai ter processo civil, penal, processo penal. Vai ter mais um pouquinho disso aqui. O quê? O Paraná é tudo na prova oral. Não é igual o IES que exclui algumas matérias, não. Desculpa, eu não entendi o que você falou, Fernando. O Paraná cai tudo na oral. Penal, processo civil. É mesmo? Aham, não é igual o IES que exclui algumas disciplinas, não. Que pena, hein? Então a gente tem que estudar o penal também, né? Ó, direito civil, empresarial, comercial, por exemplo. Aqui nós temos área 1, 2... Área 1, vamos lá, coisas, obrigações, sucessões, nono, é o ponto nono. Ó, empresa e empresário, tiramos de letra. Microempresa, empresa de pequeno porte, já sabemos, a única coisa que eles perguntam são os limites, lei complementar 1, 2, 3, tranquilo. Propriedade industrial, nós vamos ler o ponto aqui desse livro, né? Que é um ponto pequeno, e nós temos aí uma série de exercícios também. Que mais? Direito societário. O que é direito societário? Direito societário é estudar as sociedades. A sociedade é um tipo de pessoa que exerce a empresa. Então, nós já vimos, ela pode ser não personificada, em comum encontro de participação, ela pode ser personificada. Nós já vimos aqueles tipos, a simples, que não é empresária, mas temos aqueles outros quatro tipos. A comandita em nome coletivo, a comandita simples, a anônima, a limitada e a comandita por ações. Temos isso, a limitada é a que tem mais disposições, né? E que é um pouco mais detalhada. Os contratos mercantis, títulos de crédito. Títulos de crédito é o que nós estamos vencendo agora. Recuperação judicial, licença judicial de falência do empresário e sociedade empresária, que vamos ver no outro final de semana. Então, títulos de crédito, eu achei que eles abriam mais sobre isso aqui, mas não, eles falam só nos títulos de crédito. Mas se os senhores observarem, a gente, óbvio, ficamos aqui quase uma semana, né? Na verdade, foram 12, foram 10 aulas. É uma semana praticamente. Uma semana de estudo, mas não é difícil. O que eu acho mais difícil ali é a sociedade limitada, que tem aqueles limites, tem a administração, ali merece ter é mais dificultoso um pouco o estudo da sociedade limitada. Então, a gente tem que resolver mais exercícios da sociedade limitada. Mas o título de crédito é muito tranquilo, é fácil. E agora a gente vai ver a questão do cheque. Empresa e empresário, cheque. Vamos lá. Então, nós já vimos aqui a nossa lei 5474. Letra de câmbio nós falamos ontem. Agora é o cheque. A lei 7357. Vamos todo mundo abrindo aí na 7357, por favor. Sete três cinco sete 1434. Quatorze, 34. Quatorze, 33, 14, 34. 14, 34. Cheque cruzado, cheque. Da pluralidade, alterações. 7437. Aval e fiança, a gente já sabe que são institutos distintos. O aval, ele é regido pelo regime jurídico cambiário. A fiança
pelas regras do direito civil. Ok. Estou falando aqui porque temos um ponto específico do aval. Então, nós temos aval. Aval é quando uma pessoa ela vai garantir o pagamento daquele título de crédito, correto? Quando uma pessoa ela vai garantir o cumprimento de um contrato de locação, por exemplo, aquela pessoa ela vai ser o fiador, né? Fiador. O fiador tem regras próprias. Ambas são fidejussórias, né? Na base da confiança. Base da confiança. Mas elas têm características próprias. O fato de haver uma avalista, e se, por exemplo, essa obrigação principal, ela resta, vamos colocar aí, o título resta, não subsiste, o aval subsiste. O que não acontece com a fiança. Se houver algum defeito no contrato de locação, insanável, por exemplo, nós vamos aplicar aquela regra da gravitação jurídica, né, que o acessório vai seguir o destino do principal. Vênia conjugal, em ambos os casos. Ok. Cheque. O cheque é uma promessa de pagamento? Cheque. Qual lei? Então, vamos lá. Lei 7357. Lei 7357. A Lei 7357. O cheque, ele é causal? Não. Não é causal. Causal é a duplicata, só ela. O cheque é um título de crédito. O cheque é uma promessa? Não, porque promessa é a nota promissória. Portanto, um cheque, se não é uma promessa, ele é o quê? Ele é uma ordem de pagamento. Ele é uma ordem de pagamento. E ele diferencia-se da letra de câmbio por uma especificidade. Vocês se lembram que é facultativo o aceite na letra de câmbio? Quem é aquela pessoa que promove esse ato na letra de câmbio? Não é o sacado? O sacado ele pode ou não aceitar. Ele pode ou não se inserir na relação jurídica cambial. Portanto, ele só está na relação jurídica cambial a partir do momento que ele assina. Por isso que você não pode protestar por falta de pagamento o sacado não aceitante. Vocês se lembram daquela expressão da Lei 9492? Porque como você vai protestar por falta de pagamento uma pessoa que sequer se encontra inserida na relação jurídica cambial? O cheque é diferente porque ele é uma sofisticação da letra de câmbio. Nessa hipótese, desse título de crédito, o aceite do sacado, ele não é facultativo, ele é obrigatório. Por isso, ele é uma ordem de pagamento. Ele é uma ordem de pagamento. E ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, nós vamos ter uma figura que é o emitente. Quem é o emitente? É o sacador. O que faz o emitente? Ele saca, ele promove o saque, a emissão. Contra quem? Contra quem? Contra o sacado. Contra o sacado. Contra o sacado. Contra o sacado. É uma ordem de pagamento ao sacado, e essa ordem de pagamento é à vista. Para beneficiar quem? Para beneficiar o beneficiário. Eu gosto de ser redundante. Para beneficiar o beneficiário. Quem é o beneficiário? O tomador.
Então, nós temos uma ordem de pagamento à vista que ordena o emitente, ordena para que o sacado faça o pagamento ao tomador. Ele é um título vinculado ou não vinculado? Quando eu falo vinculado, eu estou dizendo que há regras específicas dos elementos que devem conter um cheque. Vocês, por acaso, já viram um cheque, por exemplo, numa cartolina? Ou um cheque aqui numa ficha dessas? Não. O cheque, todos os cheques, são modelos padronizados. Todos os cheques. Por quê? Porque ele é um título de crédito vinculado. Ele é uma ordem de pagamento à vista cujos requisitos legais são categóricos, imperativos, correto? Só é cheque aquele documento emitido pelo banco, em talonário específico, com numeração própria, seguindo os padrões fixados. E quais são os requisitos do cheque? Vamos lá, todo mundo, no artigo 1º, na emissão da forma, o cheque contém a palavra cheque, inscrita no contexto do título e em língua e expressa na língua em que este é redigido. Como chama essa cláusula? Cláusula cambiária. Requisitos do cheque. Artigo 1º da emissão. Artigo 1º. Artigo 1º. Requisitos do cheque. Da Lei 7357, de quando? 1985. 1985. O que mais? Ordem incondicional de pagar quantia determinada. Cláusula cambiária. Cláusula cambiária. Ordem, porque é uma ordem de pagamento, valor determinado, que vem expresso no cheque, logo depois do nome do emitente, a cláusula a ordem. O que significa isso? Nós temos um título de crédito que ele pode ser nominal ou aportador. O nominal é aquele que consta expressamente o nome do credor no título de crédito. O aportador não consta. Ele deve ser pago, o título de crédito, contra a apresentação promovida pelo aquela pessoa que o portar, contra a apresentação do portador. O cheque nominal, ele possui a cláusula ordem. Significa o quê? Que a transferência, a transmissão do título de crédito ocorrerá pelo endosso, que é a assinatura no dorso, a entrega, tradição, assinatura e tradição. Então, o título nominal, a cláusula ordem, significa que ele pode ser transferido mediante o endosso, figurando aquele que assina atrás como endossante e aquele que recebe como endossatário, sendo que o endosso, se tem o nome daquele endossatário, o endosso é denominado endosso em preto. Se tem um nome, não tem o nome do endossatário, aquele que recebe pelo endosso, se só consta a assinatura do endossante, o nome daquele endosso é endosso em branco. Ok. Outros elementos. Nome do banco da instituição financeira. Nome do banco da instituição financeira. Nome do banco da instituição financeira. Lugar do pagamento. Data e lugar da emissão. Vamos colocar nome do banco, lugar, pagamento,
lugar, emissão. Pessoal, meu cheque é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Agência Barra da Tijuca. Estou dando exemplo aqui do nosso amigo Mário. Você está em Araruama, Mário. Você assina Rio de Janeiro ou Araruama? Pode parecer óbvio essa pergunta, mas não é tão óbvio assim. O correto seria Araruama, mas normalmente eu meto Rio de Janeiro. Exatamente, Mário, exatamente. E eu já sei por que você faz isso, né? Mas você tem que colocar o nome do local onde você se encontra. Do local onde você se encontra. Quando você faz isso, Mário, você diminui em 30 dias o prazo da apresentação da pessoa. Sabia disso? Diminui em 30 dias? Vou te mostrar por que as pessoas fazem isso daqui a pouco. Chegamos lá. Você vai entender por quê. Você diminui o prazo da prescrição também. A gente vai chegar daqui a pouco aqui. Vinculado. Requisito do cheque. Cláusula cambiária, ordem de pagamento de valor determinado, nome do banco, lugar do pagamento, o lugar da emissão, lugar do pagamento, lugar e data da emissão, lugar da emissão, data da emissão, assinatura do emitente. Assinatura do emitente. Por incrível que pareça, os exercícios, nas provas, eles pedem os elementos, né? O do cheque é fácil, né? A gente lembrando do cheque, a gente tem todos esses dados aqui. Lugar do pagamento, lugar da emissão, data da emissão. O lugar do pagamento é o lugar da sua agência bancária. O lugar da emissão é o local onde eu me encontro. Não tem ali o nome da data da agência bancária? Tem sim. Então, temos os requisitos do cheque. Professor, então o lugar do pagamento é a agência bancária, é isso? O lugar do pagamento é diferente do lugar da emissão. O lugar do pagamento é diferente do lugar da emissão. Correto? É diferente. O lugar do pagamento é o local onde encontra a sua agência. Não é a agência, especificamente, mas é o local da agência. Correto? E o lugar da emissão é onde você se encontra, onde você está, local onde você se encontra quando assina o cheque. Então, Fernando, o seu cheque é de Mantena. Se você for a Belo Horizonte, você tem que assinar Belo Horizonte, o cheque de Mantena, hein? Se você está lá em São Paulo, você tem que assinar São Paulo, o cheque na agência de Mantena. Se você estiver em Valadares, você não pode assinar Mantena, você tem que assinar Valadares. Ok? Agora, isso tem uma isso tem uma razão. Vamos ver. Teoricamente, como o Mário fez. O Mário disse teoricamente. Então, nós vamos continuando, né? O valor a ser pago deve ser escrito por extenso e também numeral, né? De forma precisa o valor a ser pago pelo sacado ao sacador. Indicação essa que será feita em algarismo e por extenso. E se houver divergência? Se houver uma divergência, você vai pagar o que estiver por extenso. Vamos colocar aqui artigo 12. Artigo 12. Artigo 12. Então, nós temos aquela regra, né? Se ele é pagamento à vista, mas pela prática comercial, se assentou, né, que o cheque predatado, né, ele, de fato, ele é um
contrato entre as partes, né? Então, a data do saque deveria ser sempre aquela em que o título é efetivamente emitido. Mas a data, qual é a data? Mas você pode colocar uma data futura, né? Esse é o cheque pré-datado. A jurisprudência, né, entende, nesse caso, um acordo, né? E que caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. Qual é a data do saque? A data do saque é a data que você assina o cheque. Mas aqui no Brasil as pessoas colocam a data do saque, uma data futura. Correto? Hoje é 28 de março. Ó, eu vou te dar um cheque aqui para você apresentá-lo no dia 28 de abril. Então, eu vou assinar o cheque no dia 28 de março a 28 de abril. Ele foi pré-datado. Súmula 377. Dano moral à apresentação antecipada de cheque pré-datado. Cláusula ordem, né? Nós vimos o que admite a sua circulação via endosso, mas você pode colocar não à ordem. Então, que ele não vai circular por endosso, mas pela seção civil. A circulação não vai se submeter, nessas hipóteses, ao regime jurídico cambial, mas sim às regras pertinentes do regime civil, que no caso vai ser as regras pertinentes do artigo 21 e 25 da lei do cheque, 21 e 25. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Então, o endossante garante o pagamento. O detentor de cheque à ordem é considerado portador legítimo se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último esteja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados no escrito. E 23, o endosso no cheque passado ao portador torna o endossante responsável nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título no cheque à ordem. E 25, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, né? Salvo se o portador o adquiriu conscientemente em prejuízo do devedor. Vamos continuando aqui, a cláusula ordem, né? Nós vimos isso. Agora vamos falar sobre algumas, algumas denominações importantes que temos aqui no cheque. Vamos lá, cheque. Esse aqui eu já mandei para vocês. Aqui. Acho que eu vou mudar esse meu apagador. O que é um cheque cruzado? Artigo 44 e 45. A legislação cuida de algumas modalidades específicas. O que é cheque cruzado? Cheque cruzado, então vou colocar aqui. Cheque cruzado. O cheque cruzado é aquele cheque que tem dois traços transversais e paralelos no verso, no dorso não, no anverso, na frente do título. E tem por objeto conferir segurança e liquidação de cheques ao portador, né? Ao portador.
Se você faz esse cheque cruzado, então 2 é isso. O cheque está aqui, correto? Vou cruzar o cheque, eu vou, ó. O cheque está cruzado. O cheque só pode ser pago a um banco ou a um cliente do banco mediante crédito em conta. Ou seja, isso ele não tem o desconto, ele não é, que a gente fala, né, descontado na boca do caixa, né? Ele tem que ser feito depósito em conta corrente. Depósito em conta. Esse obriga o depósito em conta. E esse cruzamento ele pode ser em branco ou em preto, cheque cruzado. Em branco. Em preto. Em branco é essa hipótese aqui. É o cruzamento geral. É simplesmente os dois traços e você ainda pode mencionar a expressão aqui ou assim ou entre os traços é possível a expressão banco. Você escrever a palavra banco. Você pode cruzar em branco desta forma, ou então você cruza e escreve aqui a palavra banco. Você pode fazer isso. Está na lei. Você cruza o cheque, coloca os dois, e você coloca ou o cheque cruzado, ou o cheque cruzado é a expressão banco. Quando você coloca essa expressão, é o cruzamento geral. Agora, essa é a primeira situação. Agora, em preto, você vai fazer o cruzamento e você vai colocar o seguinte: Banco do Brasil, número 001, que é o número dele no Banco Central. Esse é um em preto. Ou seja, o cheque ele só pode ser depositado em conta do Banco do Brasil. Depósito em conta do Banco do Brasil. Correto? O cruzamento pode ser em branco ou pode ser em preto. O em branco é o cruzamento geral. São os dois traços, né, paralelos no anverso. E ele pode ser paralelo sem nada, ou entre eles, ou então com a expressão banco. O cruzamento em preto, ele é, por sua vez, um cruzamento especial, né? Cruzamento especial. Como é esse cruzamento especial? Você vai pôr os dois traços, correto? E você vai mencionar o nome do banco onde deve ser feito o depósito em conta daquele cheque. Então, você vai escrever assim, Banco do Brasil e o número do Banco do Brasil em frente. O banco ele só pode ser feito depósito em conta do Banco do Brasil. Outra expressão, cheque visado significa o seguinte: ele é um cheque em que o banco assina atrás, o próprio banco assina atrás, no verso, e ele garante o banco que há numerário em conta para cobrir aquele cheque, garantindo a existência de saldo na conta
para pagamento do cheque. Então, o cheque visado é uma coisa, o cheque cruzado é outra coisa. O cheque visado, né, é o artigo 7º da lei. Pode o sacado, quem é o sacado? É o sacador? Não, o sacado é o banco. A pedido do sacador, lançar e assinar no verso do cheque, não ao portador e não endossado, ou seja, o cheque tem que ser nominal e não pode estar endossado. Nominal, não endossado. Nominal e não endossado. Visto, certificação, declaração datada e por quantia igual à indicada no título. A posição desse visto equivale, obriga o sacado a debitar à conta do emitente quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legítimo durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente, os endossantes e demais cobrigados. Ou seja, o banco ele vai reservar na conta do emitente o valor para cobrir aquele cheque. Interessante, né? Uma pessoa aí que tem muitos negócios, ela, se ela quer um cheque visado, ela vai ter a garantia de que aquele cheque vai ter fundos suficientes, porque tem-se uma obrigação para o sacado, para a instituição financeira, de reservar aquele determinado valor para cobrir aquele determinado cheque específico. O cheque administrativo, por sua vez, o que é o cheque administrativo? O cheque administrativo. O cheque administrativo é emitido por um banco contra ele mesmo para ser liquidado em uma das agências. Cheque do banco contra ele mesmo. Quem é o sacador? Banco do Brasil. Quem é o sacado? Banco do Brasil. Em favor de um determinado beneficiário. O cheque ele é emitido pelo banco contra ele próprio, não é isso? Contra ele mesmo, não é contra outro banco, não. É um cheque administrativo é do banco contra ele próprio para ser liquidado em uma determinada agência. Ele é emitente, ele é sacador e sacado. A expressão do artigo 46 trata, artigo 46, o cheque para ser acreditado em conta. Quando eu tenho essa expressão, o emitente pode proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal no anverso para ser acreditado em conta. Nesse caso, o sacado, ele só pode proceder ao lançamento contábil, crédito em conta, transferência ou compensação que vale como pagamento. O depósito do cheque em conta dispensa o respectivo endosso. A inutilização da cláusula é considerada como não existente. Então, é o cheque, aquele que o sacado, o crédito, o cheque para ser acreditado em conta, vou tirar uma foto aqui para escrever isso, é aquele que só pode ser acreditado em conta. O cheque para ser acreditado em conta, ele só pode ser acreditado em conta. O cheque para ser acreditado em conta, ele só pode ser acreditado em conta. O cheque só pode ser acreditado em conta. Ok. Vamos lá. Quais as outras expressões? Eu só vou falar aqui agora sobre duas coisas que são muito importantes, né? Já vou terminar.
Já vou terminar. O artigo 35 e 36, ele traz duas situações. O artigo 35, o pagamento de um determinado cheque, ele pode ser sustado, correto? Em dois casos. Sustação do cheque. A sustação do cheque. Em quais situações? Primeiro, é o do artigo 35. O nome dessa sustação no artigo 35, os senhores acompanhem, por favor. O nome dessa sustação é a revogação ou contraordem. Revogação ou contraordem. E o artigo 36, o nome dela é oposição. Artigo 35. O artigo 35 é a revogação, ou seja, quem emite o cheque, ele pode revogá-lo com uma contraordem dada por aviso epistolar, uma carta judicial ou extrajudicial com as razões motivadoras do ato. Só produz efeitos após o prazo da apresentação. Efeitos só após a apresentação. Artigo 36. Oposição. Artigo 36. Oposição. Artigo 35. O emitente vai com essa contraordem por carta, né? Ele vai expor as razões motivadoras do ato. Ok. Os efeitos só depois da expirado o prazo de apresentação. O 36, durante o prazo de apresentação, é basicamente isso, durante o prazo de apresentação. Você vai revogar ou contraordem os efeitos após a apresentação, né? A verdade é o seguinte: o emitente de cheque pagável ou no Brasil pode revogá-lo com as razões motivadoras da contraordem. Só produz efeitos após o prazo da apresentação. Artigo 35, parágrafo único. A revogação contra a ordem só produz efeitos depois de expirado o prazo de apresentação e não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo da prescrição. Mesmo durante o prazo da apresentação, o emitente legitimado pode fazer sustar o pagamento manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito. A oposição do emitente e a revogação ou a contraordem se excluem reciprocamente. Não cabe ao sacado julgar a relevância das razões invocadas. Ok. Agora, então, a revogação ou contraordem é para aquelas hipóteses, a sustação depois, né, da apresentação, que venceu-se o prazo da apresentação. E a oposição é a revogação durante o prazo da apresentação. A principal diferença é essa. Então, vamos lá. Agora eu só vou falar do prazo da apresentação. O prazo pela qual a pessoa que emite, né, na verdade o tomador, ele deve levar o cheque para pagamento junto à instituição financeira. Artigo 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento da emissão em qual prazo? Artigo 33. Artigo 33. Prazo para apresentação do cheque. Vamos lá. Nós temos aí dois prazos, né?
O prazo da apresentação não tem a ver com o prazo da prescrição. Vocês vão entender isso aqui. Prazo da prescrição. Qual que é o prazo da apresentação? Vai ser tanto de... Eu vou colocar aqui do saque 30 dias e 60 dias. 30 dias e 60 dias. O 30 dias é o cheque da mesma praça, correto? Isso quer dizer o seguinte, eu estou em Cabo Frio, a minha agência é Cabo Frio. Eu emiti o cheque em Cabo Frio. Então, o lugar da emissão é igual ao lugar do pagamento. É isso que ele está falando. Lugar da emissão é igual ao lugar do pagamento. Vamos colocar aqui, Cabo Frio foi o lugar da emissão. Cabo Frio é o lugar do pagamento. 60 dias, cheque, diferentes praças. O lugar da emissão é diferente do lugar do pagamento. Qual foi o lugar da emissão? Rio de Janeiro. Qual foi o lugar do pagamento? O lugar da emissão. Eu estava no Rio, então eu emiti no Rio de Janeiro. O lugar do Cabo Frio. Nessa situação, qual o dia para apresentação? Para descontar o cheque? 30 dias. 60 dias. Na outra situação, 30 dias. Agora, quais são os efeitos disso? Vamos lá? O prazo de apresentação ele serve justamente para marcar o período que você tem que observar para conservar o direito de executar co-devedores. Então, você tem que apresentar... Olha só, o fato de eu... Não quer dizer que eu não tenha... eu posso apresentar o prazo em 6 meses? Posso. Porque isso não tem a ver com prazo prescricional. O efeito para isso, o efeito desse prazo de apresentação, ele diz respeito a você, por exemplo, executar co-devedores ou avaristas no cheque, correto? O prazo de apresentação serve para marcar o período que tem que se observar para conservar o direito de executar os co-devedores. Então, se o portador do cheque ele perde o prazo de apresentação, ele perde o direito de executar co-devedores. Perdeu o prazo da apresentação é a mesma coisa que perder prazo para executar co-devedores. Perdeu o prazo da apresentação, perdeu o prazo para executar. Obviamente que é o que eu falei, o transcurso do prazo de apresentação não impede que o cheque seja levado ao banco sacado para ser descontado, né? Porque é somente depois de transcorrido o prazo prescricional é que a instituição financeira não pode mais receber nem processar o título, né? Nos termos do artigo 35, tranquilo. O cheque é título de crédito, possui executividade, ou seja, é considerado pela legislação processual um título executivo extrajudicial. Se ele não for honrado seu pagamento por quem o emite, pelo emitente, pode o portador da carta promover a ação de execução contra o emitente e contra os eventuais co-devedores, os endossantes, os avalistas. Agora, então, aqui, co-devedores são endossantes e são avalistas. A última frase agora que eu vou fazer para os senhores: endossantes, avalistas. Ô, Érica,
Antes que eu me esqueça, a gente já está terminando a nossa aula. Se você quiser me ligar no WhatsApp para nós conversarmos, para eu ver você e explicar a respeito lá do flashcard, você me fala. Ou então a gente marca uns 10 minutos antes do início da aula de hoje à noite, de resolução de questões, como você preferir. Né? Porque a Érica pediu, pode ser sim, professor, pode ser sim como? Você prefere falar agora? Por mim, tudo bem. Ou você quer falar às 19 horas? O que for mais confortável para você, conveniente. Vamos lá. O prazo prescricional da ação de execução do cheque é de 6 meses do prazo da apresentação. Só isso que eu preciso falar para vocês. Ok. O prazo prescricional para executar o cheque executar o cheque 6 meses. Prazo prescricional para executar o cheque 6 meses. 6 meses. Da data da apresentação. No fim do prazo, né? Que vai ser depois de 30 dias para o cheque da mesma praça, 60 dias para praças diferentes. Qual que é o efeito quando você, por exemplo, está em Araruama ou está em Cabo Frio? Por exemplo, a minha agência é na Barra da Tijuca. Eu estou em Araruama. E eu coloco a agência, assino o cheque Rio de Janeiro. Qual é o efeito prático disso? O que você considera? Que o beneficiário ele tem 30 dias. Por que regra? Porque o que consta ali, entre aspas, o cheque é da mesma praça, ele tem 30 dias. E ele não tem 60 dias. Ele tem reduzido, então, 30 dias. O cheque foi dado em Araruama. Tem 6 meses para aquela pessoa executar o cheque. Ou seja, ela vai ter reduzido o prazo. Quando ela coloca a data diferente, aqui é 30 dias. Aqui é 30, vou colocar 60. A lei não fala 30 mais 30. Aqui o prazo da prescrição. Aqui o prazo da prescrição. Quando você está fora do local da sua agência, que é a primeira situação, e você coloca naquele local distante, fora do local da sua agência, você reduz o prazo prescricional da pessoa que recebe o cheque em 30 dias. Correto? Bom, professor, não entendi, não. É assim, Fernando. A lei manda que você tem que assinar no cheque, local da emissão do cheque, é o local onde você se encontra. Sim, aham. Isso é relevante. Por quê? Porque quando você está em mantendo, e seu cheque é mantendo, você assinou o cheque mantendo. Então, coincidiu. 30 dias. A pessoa que recebeu o cheque, ela tem 30 dias para apresentar esse cheque. Certo. Correto? Mas qual que é a relevância desse prazo de 30 dias? É porque é o seguinte, só tem efeitos práticos
a pessoa ela pode continuar depois, ela pode apresentar o cheque depois de 4 meses. Mas o 30 dias e os 60 dias, ele tem efeito prático para voltar contra o co-devedor. Então, se tivesse tido um avalista, se você tiver feito um cheque com um avalista, ou então aquele cheque tivesse sido endossado, para retornar contra o endossante, já perdeu o prazo. Na verdade, já perdeu a pretensão, né? Ela perdeu a pretensão. Ela perdeu a pretensão de executar o avalista e o endossante. Ela perdeu o direito em relação, direito, né, entre aspas, na verdade, a pretensão contra. Em outras palavras, ela perdeu o direito em relação ao avalista e aos endossantes, contra o co-devedor do cheque, outras pessoas que devem conjuntamente, co-devedor. Ela perdeu, se ela perdeu esse prazo de apresentação, de 30 e 60 dias. Então, esse é a primeira razão de haver esse prazo de apresentação, para fazer valer o seu direito. Você não tem um prazo para protestar de 30 dias do vencimento da duplicata? Você não protesta, aquela pessoa que assinou a duplicata como avalista, ela está fora. Ela está fora. Então, para quem assinou como avalista e não teve a duplicata em 30 dias do vencimento protestado, ela já está fora, porque a lei fala que o prazo é de 30 dias. Aqui o cheque fala de 30 e 60. Esse prazo de 30 e 60 de apresentação, ele diz respeito especificamente para garantir direitos de regresso contra co-devedores. Só isso. Ok. Vencido essa parte. Qual outro efeito desse prazo de apresentação? Ele marca o início da prescrição. Então, Lorena, Fernanda, você está aí em Mantena. Você assinou o cheque Mantena. A pessoa, ela tem 30 dias. Depois de 30 dias, não há coincidência entre lugar de emissão e lugar de pagamento? Há. Então, a prescrição ela vai começar no 31º dia da data da emissão. Agora, se você foi para Montes Claros, ou Montes Claros não, para Governador Valadares, e você assinou Governador Valadares e o cheque é de Mantena, o lugar da emissão é diferente do lugar de pagamento. Portanto, a pessoa lá em Governador Valadares vai ter 60 dias para apresentar o cheque, correto? Para poder fazer valer os direitos contra os co-devedores. E só depois do 61º dia é que vai começar a contar o prazo de 6 meses da prescrição do cheque. Mas aí agora que vem o pulo do gato, que é o que as pessoas fazem. Se você estiver em Governador Valadares, a sua agência de pagamento é aonde? Não é Mantena? Mantena. Você assinou Mantena, mas você está em Governador Valadares. O que você fez em relação àquele beneficiário? Você trouxe para a regra de 30 dias, porque ninguém está sabendo que ele é de Governador Valadares. Então, você excluiu 30 dias dele de apresentação e, portanto, você reduziu. Porque você concorda que aqui seriam 6 meses, aqui no total seria 9 meses, aqui seria 7 meses, 7 meses, e aqui seria 6 mais 2, 8 meses. Agora já está falando de prazo de prescrição, da data da emissão do cheque. Qual foi o prazo quando você coloca Mantena lá em Governador Valadares? O prazo da prescrição, ela passa a ser de 7 meses. Qual que é o prazo que você tem agora se você coloca lá em Governador Valadares? 8 meses. Por isso que muitas das pessoas, né, que elas colocam sempre o lugar do pagamento, porque o lugar do pagamento reduz o prazo. Ou seja, sempre vou colocar Mantena. Espera aí, vamos colocar o lugar da emissão? Depois que eu desligar a gravação, aí a gente conversa. Lugar da emissão, desculpa, sempre o lugar da emissão. Sempre o lugar da emissão, porque não é lá que você está. Então tá, pessoal. Então é por isso que então é isso mesmo que nós tínhamos. Basicamente é isso mesmo. Então vamos dar por encerrada a nossa aula. Eu vou encerrar aqui o... Professor, à noite eu não vou participar hoje não, tá? Mas